que não é uma mudança fácil, né? A Dani quem o diga, mas que eu acho que vai ser proveitosa para todos vocês, viu? Com certeza, Thiago. Foi aí um desafio, mas deu tudo certo. Tenho certeza que nós só venho agregar aí para Nuno. E vai ser bem legal essa palestra. Falei aí com o Rodrigo e para o Valdemir, nós estamos só aguardando para ver se entra mais alguém. Tá Eu bom? iniciei uma gravação, Thiago, menino, Claro. só para depois para disponibilizar na Intra, né? Para quem não tiver a oportunidade de assistir, aí Joia. possa assistir futuramente, tá bom? Ótimo. Deve fazer mesmo. Divulgue. Eu só Vai vou ser dar mais um legal. tempinho, acho que mais um minutinho só para ver se entra mais alguém. Tá bom. Aí a gente já inicia também, para não atrasar muito para vocês, tá bom? Não, em paz. Meninos, eu acho que agora a gente já pode começar. Aí, como vai ficar gravado também, quem perder algum pedacinho depois pode assistir aí na Intra. Joia. Tá bom? Já Bom, tem um quórum bom aqui, 38 agora. isso, então tenho certeza que mais gente aí vai entrar. Então, mais uma vez, boa tarde aí para todos. Hoje nós estamos aí com o Itaú para um bate-papo sobre um tema que é bem importante para todos, principalmente nos dias atuais, que é a saúde financeira, a educação financeira. Então, tenho certeza que o Itaú aí tem várias dicas para a gente levar para a vida, né, meninas? E então, podemos dar o início, dou aí a palavra para vocês, e qualquer dúvidas, podem contar aqui com a gente também. Bom, vamos lá, pessoal, boa tarde. Tudo bem, gente? Eu sei que falar com vocês pelo vídeo não é o mesmo feeling, a mesma sensação de puxar a orelha de alguns quando a gente fala de dinheiro. Aqui eu tenho o Tiago, que é o gerente corporativo da conta, que atende a empresa. O Rodrigo Felicíssimo, que é da minha equipe, que é especialista de folha de pagamento e consignado. E eu aqui, o seu humilde servo, que fui convidado para falar com vocês, que ouvi dizer que tem muita gente que guarda muito dinheiro aqui quando a gente fala de educação financeira. Ninguém gosta de falar de dinheiro, principalmente na falta dele, não é verdade? Então, assim, quero alguns combinados antes da gente começar. Façam aquela força para não ficar olhando para o celular. Cuidado com os cachorros que estão soltos pela casa, com as crianças, com a televisão, com o jogo. Então, assim, eu quero convidá-los, já que a empresa aqui está de parabéns, porque não são todas as empresas que têm essa, de fato, essa preocupação com a saúde financeira de vocês. Já que o tema é chato, já que o tema é delicado para alguns, vamos pegar esses 45 minutos que eu prometo que vão voar e a gente vai falar um pouquinho do que é que nós, vocês, eu, porque cada palestra, pessoal, eu comento o seguinte: quando a gente fala para vocês, eu reforço para mim também, porque o que que nós estamos fazendo com os nossos recursos? Mas que recurso, Valdemir? O que que a gente está fazendo com o nosso dinheiro? Aquela história, ah, mas isso é para quem tem dinheiro sobrando. Não. Vocês lembram quando o pessoal falava assim, ah, mas dinheiro para investir é só para quem tem de sobra, para quem ganha bem? Então, eu vou acabar aqui com alguns mitos que a gente tem. Falar de, ah, você dá mesada para o seu filho? Ah, mas que história é essa de mesada? Por que da mesada? O que que está por trás de um simples ato de mesada? Como é que a gente vai falar de equilíbrio financeiro? Quando é que a gente vai falar de desperdício? Essa é uma palavrinha que eu quero que vocês marquem.
Desperdício. Ah, comprei porque eu estava nervosa, briguei em casa, eu estava depressiva, fui para o shopping resolver a minha depressão. E o bom de trabalhar em banco, gente, é isso. Você tem aqui cartão de crédito, você tem conta corrente, e então a gente começa a passear pelo mundo dos gastos, aonde vocês andam gastando o vosso tão suado dinheiro, não é isso? E quando a gente fala de planejamento, orçamento, preciso de uma planilha chique, cheia de detalhes para falar de controle financeiro, como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer, tá? Então vamos mudar, vamos falar um pouquinho de mindset aqui, de forma de pensamento. O que é que eu tenho que começar a mudar para a gente poder perceber essas melhorias dentro de casa? Não é seu marido, não é sua esposa, não são seus filhos, não é a empresa. A responsabilidade de cuidar do seu dinheiro é somente sua. Às vezes a gente sabe do óbvio, mas a gente quer ouvir de um terceiro, aí quem sabe a gente leva um chacoalhão e aí a gente começa a guardar dinheiro, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, vou falando, não estou vendo a carinha de vocês. Em um determinado momento pedirei para que abram algumas câmeras, porque eu quero ver a cara de rico de alguns pelo sorriso. Por exemplo, eu olho o Roberto aqui, eu já sei que Roberto tem investimento no Ion, não tenho a menor dúvida. Então, depois, quando chegar um determinado momento, guardem as perguntas para o final. No finalzinho, eu vou guardar aqui uns 5, 10 minutinhos, a gente aqui faz algumas perguntas, tá? Só não me perguntem aonde vocês vão investir o vosso dinheiro, que aí eu não posso falar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui alguns números, mas não se preocupem. Eu vou aqui, deixa eu vir aqui nossa apresentação. Eu vou tirar e compartilhar de novo, que eu passarei também aqui, teremos um vídeo, onde nós vamos falar de um tema muito legal, incluir som do computador, agora sim. A Dani está aparecendo aqui 3 vezes na minha tela. Haja riqueza, né, Dani? Por exemplo, essa blusa caríssima. Comprou Caríssimo, uma nossa. viagem a Paris, eu não tenho dúvida. Eu não estou vendo vocês, tá bom? Mas eu estou vendo aqui a nossa... Vocês estão vendo a minha apresentação? Legal? Perfeitamente. Então, bora lá. Então, Saúde financeira. Se a gente fala de saúde, significa que ela faltou em algum momento, né? É igual a gente falar saúde para quem espirra. É a falta dela e a gente deseja. É a mesma coisa para a saúde financeira. Números, pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho, mas não se preocupem. Aqui é só para eu apresentar a vocês um pouquinho do ambiente em que a gente está. A gente hoje, vive num tempo e o problema chama-se excesso de informação. Antes nós tínhamos um problema que era a falta da informação. Hoje a gente precisa garimpar o que é verdade e o que é mentira. Vocês sabiam que quase 1/3, quase 30% dos brasileiros, eles afirmam, através de pesquisas, que vivem com o pouco que têm. Sim, isso é fato. Isso não é vergonha, é um problema, de fato é um problema, mas não é. Se você se identificar em algum nicho desse, em alguma situação dessa, não se preocupe, é normal. 16% possuem gastos maiores que a sua renda. Novidade? Nenhuma. A gente cresce, às vezes, em casa ouvindo assim, aquela coisa, né? Pobre, se não entrar em dívida, não tem nada, né? Quem já não ouviu essa expressão em casa, ou na rua, no colégio? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. O problema não é se endividar. O problema, pessoal, é quando a gente perde o controle do nosso endividamento. Eu quero morrer quando eu entrevisto algumas pessoas e elas falam assim: mas eu devo, mas eu não sei quanto eu devo, para quem eu devo, para quantos eu devo, quanto tempo demora a minha dívida, o que eu estou fazendo. Então vejam que 48% dos brasileiros não controlam o próprio orçamento, revela aqui a pesquisa que a gente fez do CND. Gente, eu vou voltar aqui. Eu só preciso reconectar aqui. Vocês me deem só um minuto para eu entrar. Feliz, enquanto isso você, para não ficar no meu gap,
complemente aqui a minha fala, eu volto 2 minutos só para reconectar problema técnico aqui, tá bom? Só um minutinho, gente. Deixa eu pular aqui. O difícil é a gente conseguir, né, Felício? Você tá no mute aí. O difícil é a gente conseguir esse astral e Não, deixar pois é, nesse nível, né? Porque é um showman, segurar o vocês Valdemir não é perceberam, né? fácil, não. A Globo tá perdendo aqui, a gente já tentou ceder ele para a Globo aqui, mas a Globo não tá muito bem ultimamente, então ficamos com ele aqui, né, por trás aqui. O tema é sério, é importante, né? Faz parte da nossa vida, né? A questão de controle dos gastos, e o Valdemir também vai poder falar com vocês mais detalhadamente também, a importância de envolver toda a família também nessa questão do orçamento familiar, porque não adianta você economizar, você guardar, sendo e o seu cônjuge e os seus filhos estarem vivendo a vida como se não houvesse limite dos recursos, né, do salário, enfim. Então é importante que todos estejam envolvidos aí para garantir é, é, a facilidade, né, e todos estejam remando para o mesmo lado. Voltou, Valdemir? Pronto, voltei. Feliz, para de Bom, enrolar, que já enrolou demais, né? Então vamos lá, gente. Voltando aqui nos nossos números chatos, né? Metade dos brasileiros não sabe o que é orçamento. A gente trabalha em empresa, a gente pensa assim: ah, orçamento é para o pessoal lá do escritório, orçamento é para a empresa. Negativo, gente. Primeiro item: nem que façamos o nosso controle num caderninho ali de padaria, sabe aquele papelzinho de padaria? Eu já vou entrar nesse tema. Quanto entra, quanto sai, não sair vendendo nem gastando assim a bel prazer, tá? Tem uma coisa que nós chamamos de erosão financeira. Erosão financeira é aquilo que a gente gasta aos poucos. Lembra? Cafezinho fora, o almoço fora, o jantar fora. Então, assim, uma vez ou outra, não há problema nisso. O problema é quando a gente começa a fazer sem controle. Vocês ficariam assim estupefatos se vocês colocassem no papel quanto vocês gastam, por exemplo, todo dia só tomando café fora de casa. Nem preciso comentar aqui quanto é que está um café com leite e um pão com manteiga na chapa, né? Vamos lá, seus 10, 15 reais, dependendo do bairro. Eu li pesquisa recentemente que metade da população, assim, na periferia, a gente tem alguns clusters aqui, se endividam por causa das contas pequenas abaixo de 50 reais. Primeira dica, aqui os especialistas dizem assim, procure andar com notas altas no bolso. Olharam para mim e começaram a dar risada. Como nota alta, Valdemir? Eu não consigo uma nota baixa para entrar no meu bolso, porque eles dizem, né, por experiência, que notas altas a gente evita gastá-las. Quando você gasta em questão de 24 horas aqueles 50 ou 100 reais, puf, pulveriza do nosso bolso. Não é assim que funciona? Então, bora lá. 10% dos brasileiros não sabem quanto possuem de dívida. Absurdo, né? Muita gente. 50% dos brasileiros evita pensar em dinheiro. Para quê? Para não ficar triste. A gente ouve assim, puta, motivo para a gente ficar triste não falta. Então, por que que eu tenho que começar a pensar em dinheiro? Porque você pensando antes, você não fica tão triste. Quando você vai pensar, já é tarde demais. Tem gente que ama pagar uma prestação atrasada. Tem gente que não tem noção de quanto paga de juros e multa. Ah, vamos lá, tá sobrando, então bora pagar. Não, porque não tem catalogado quais são as datas de vencimento das suas faturas. Ah, mas eu coloco em débito automático. Então comece a repensar a forma que você trata as suas contas. O importante é que você tenha as suas contas sob controle. Vamos lembrando aqui que quase 40% dos brasileiros têm medo de lidar com o dinheiro. Olha que legal. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa com crianças. E aí pegamos filha de um jardineiro, filho de um arquiteto, e perguntamos para o filho de jardineiro aonde ele acha que o papai dele ganhava dinheiro, de onde vinha o dinheiro.
Aí a criança respondeu, falar com criança é uma maravilha, eles falam puramente. Ele falou assim, o dinheiro dá, dá em árvore, né? Aí a gente ficou assim, um olhou para a cara do outro, como assim dá em árvore, dá em planta, dá em vaso de planta, né? Aí a gente foi entender que quando ele queria dinheiro e pedia dinheiro ao pai, o pai colocava dinheiro nos vasos de flores da casa. Igual Páscoa, né? Que as pessoas escondem os ovos, né? Aí a criança, na cabeça dela, ele achava que brotava dinheiro, olha que absurdo, do vaso. O outro, nós perguntamos para uma outra criança de 9 ou 10 anos. Ela falou assim, na carteira do papai. Toda hora que eu preciso, eu vou lá e pego. Então, na cabecinha dele, ele tinha a questão de que aparecia o dinheiro lá. E aí a gente perguntava, e quando você quer comprar alguma coisa? Aí a gente foi entender que essas crianças, nós separamos em grupo, não tinham a questão da mesada. Aqui, quando a gente fala de mesada, pessoal, não é o valor. Quando você começa a falar de dinheiro, você começa a passar a noção para a criança de como funciona a questão financeira, do trato, dos valores, aonde entra, aonde sai, quem dá, quanto custa. Se ela tiver que comprar esse docinho, ela vai tirar da mesadinha, que vai voltar o troco. Então, o que está por trás da questão da mesada é esse movimento, esta provocação mental na criança, para que depois ela não se torne um adulto frustrado financeiramente. 97% dos brasileiros, eles assumem que tem problema em lidar com as próprias finanças. Eu recentemente fiz uma palestra para os Sindicato dos Contadores de São Paulo. Então, vocês imaginam eu falar de dinheiro, de finança, para contador. Vocês acham que esse pessoal tem problema de dinheiro? Claro que tem. Sabe aquilo que a gente ouve assim, como é que você, o que aconteceria, o que teria que acontecer contigo para você resolver o seu problema financeiro? A gente ouve muito assim, eu tinha que ganhar mais, tolo engano. Se você não tem uma boa relação com as suas finanças, quanto mais você ganha, mais você vai gastar. Não tenha dúvida quanto a isso. Então, a bola começa a crescer descontroladamente. Por isso é importante a gente já começar a falar de dinheiro, tá? Então, bora lá. Isso nos leva ao quê? A gente sempre nos remete a fazer na vida, desde que nascemos, temos que fazer escolhas. A escolha de chorar, a hora de chorar para mamar, o choro da dor. Vamos, que curso fazer? Que eu vou me formar? Que profissão escolher? Quando caso, quando não caso, que carro eu compro, ter filhos ou não ter, com o dinheiro não é diferente. A gente sempre tem que fazer escolha. Número 2, dica número 2. Eu vou soltando umas dicas assim no meio da nossa conversa. Nunca comprem o que vocês precisam na primeira loja, quando vocês encontrarem o objeto de desejo. E a gente, quando entra numa loja, atenção, uma pergunta: quem vocês acham que é mais endividado? O homem ou a mulher? Não precisam responder, que aqui eu sei que pode sair briga, tá? Aí, quando eu falo que é a mulher, elas me respondem que é culpa do homem, porque quem faz as compras são elas. Quando eu falo que é o homem, eu recebo a mesma resposta. Problemas do homem, senhores, atenção, problemas que endividam 70% daqueles que têm problema com cartão de crédito. Chama-se carro e acessórios eletrônicos. Meninas, senhoras, senhoritas, o maior problema de vocês, algumas já devem ter sussurrado aí, né? Chama-se sapato, bolsa e utensílios de maquiagem. Esses são os 3 maiores itens que endividam as mulheres aqui no Brasil. Então, vejam aonde nós estamos gastando nosso dinheiro. Então, continuando a nossa dica, não comprem na primeira loja. Aqui em São Paulo, nas grandes capitais, a gente tem um negócio chamado shopping, né? Então, assim, quando você entra numa loja e você dá de cara com um objeto de desejo, o vendedor, que é aquele cara que está ali já preparado,
física e mentalmente para te abordar, ele na hora faz uma leitura sua e fala, quer, com certeza entrou para querer. E aí ele lança que você entra num desespero incontrolável, ele fala assim, olha, é a última da loja, tá? Aí eu acho que dá um funitrico na gente, fala, ah, não, 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 não. Aí você vai lá, não pesquisa. Então, assim, moçada, vamos pesquisar. Não comprem na primeira loja. Pesquisem antes de comprar. Não deem indícios, não mostre muito interesse pela compra. Parece óbvio que eu estou falando, mas é o que mais nós fazemos. E aí, quando você se abre para um vendedor, um cara que é treinado para vender, você acha assim, ah, ele vai vender para os bobinhos ali. Para mim, não. Daqui a pouco, está você comprando sem ter feito pesquisa, sem ter comparado o preço, sem nada. Aí fica complicado, tá? Quais são os itens que a gente se encontra na vida que acaba nos trazendo problemas financeiros aqui? Procrastinação, palavra difícil, né? O que é isso? Quando a gente fica empurrando com a barriga as decisões que precisam ser tomadas. Preciso trocar o meu carro, que está andando bem, não está me dando problema. Agora, eu só quero trocar porque todo mundo onde eu moro, na minha rua, no meu condomínio, está todo mundo trocando carro, aí eu também tenho que ficar trocando meu carro? Opa, quem tem filhos, cuidado, eles amam marcas, né? E nós também. Celulares, em média, de acordo com o IBGE, cada brasileiro tem de 3 a 4 celulares. É mole? O cara não paga plano de saúde, mas celular ele tem. E olha, todo mundo quer o celular, aquele da maçãzinha, ou então aquele top da outra Samsung. Enfim, nós utilizamos apenas 30% do recurso que o celular nos oferece. Mas a gente quer gastar 4, 5 mil reais em um celular, porque todo mundo tem aquele que é bonito, eu também quero, eu não quero ficar por baixo. As crianças vêm da escola e falam, mamãe, eu quero aquela calça daquela marca, o tênis tem que ser do jogador de basquete, a bolsa tem que ser da Vans, o tênis tem... Então, muito cuidado quando você começa a gastar por questões sociais e de grife, ok? Autoconfiança, tudo sob controle. Devo, não nego e pago quando posso. A gente ouve muito isso. Impulsividade. Vocês acham que a impulsividade é uma questão só da mulher? Negativo. Impulsividade não tem gênero. Aqui, briguei em casa, vai para o shopping comprar. Estou me sentindo depressiva, vou para o shopping comprar. Estou aqui, não tirei uma nota, briguei com o meu chefe. Deixa eu comprar alguma coisa. Cuidado com essa questão da impulsividade. Vamos pensar, preciso agora? Dá para esperar? É inevitável? Outro item, foco no curto prazo. Cuidado que a gente pensa muito assim, hoje dá, amanhã a gente não sabe. Vamos ver, deixa cada dia as suas preocupações, não é isso? E a gente não olha um pouquinho para frente. Vamos lá, poupar para render. Eu já vou deixar a primeira dica aqui. Poupar para Render é um programa, é uma plataforma digital, 100% digital, onde você vai encontrar dicas e vídeos. Eu vou passar um aqui agora, sobre educação financeira. Vocês, como correntistas do Itaú, têm acesso a essa plataforma. Aqui foi uma das preocupações da empresa quando mudou, quando trouxe a sua folha de pagamento para cá, a questão do RH, muito preocupado com a saúde financeira de vocês. Como é que a gente vai trabalhar em paz se eu não consigo me concentrar 100% no trabalho? E aí eu fico pensando, putz, amanhã vence aquele boleto. Depois de amanhã, o cartão de crédito. Cartão de crédito, nada de pagar rotativo de cartão de crédito, pessoal. Cuidado com rotativo de cartão de crédito. Como é que a gente vai trabalhar em termos de ser eficiente se eu estou com a minha cabeça pensando como é que eu vou pagar minhas dívidas em casa? Vai vencer a escola, vai vencer o condomínio, e a internet, e isso e aquilo. Então, assim, se você não mudar os seus hábitos, as coisas não vão mudar. Então, a mudança começa onde?
em nós. Lembra quando eu falei aquela palavrinha chique de mindset, né? Forma de pensar, o que traz? Atitudes diferentes. Você não vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Com dinheiro é a mesma coisa. Então, vamos começar a mudar algumas atitudes. Primeiro, vamos nos preparar, vamos ouvir temas a respeito. Gente, hoje com o celular na mão, com o YouTube, com a internet, não dá para falar assim: "Ah, eu não tenho conhecimento. Ah, eu não sei onde buscar". Não é isso? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de como fazer a sua planilha. Vamos assistir esse videozinho, este vídeo aqui. Quando vocês estiverem vendo o vídeo, por favor, me avisem. Vou colocar o play. Por favor, vocês me digam se o som está saindo. Quais são seus planos e sonhos Tudo para certo, daqui a Val. 5 Sim. anos? A lista é grande? Então uma coisa é certa. É preciso dinheiro para tudo isso, né? Se pintou aquele frio na barriga só de pensar no desafio, fique calmo. Com as finanças bem organizadas, dá para pensar sim num futuro promissor. E eu, com a ajuda de um especialista, estou aqui para te auxiliar nessa jornada. Esse é o Poupar para Render, uma série com dicas especiais para você que recebe o seu salário no Itaú. Ao longo desse e dos próximos episódios, você vai receber dicas de como cuidar da saúde das suas finanças. E no episódio de hoje, vamos começar pelo básico. Como ajudar a montar o seu orçamento. E junto comigo está o professor de economia André Fernandes. Tudo bem, professor? Tudo bem. Qual o primeiro passo para podermos organizar as nossas finanças? Bem, o primeiro passo é anotar em uma planilha o seu salário e depois as suas despesas fixas, como contas de água, luz, telefone, internet, financiamentos, aluguel e etc. Também é importante anotar os gastos variáveis, como um restaurante, passeio de fim de semana, entre outros. E é importante que a pessoa separe esses itens por categorias, pois ajuda bastante a entender melhor para onde está indo o dinheiro. Então, dividir por categorias, como alimentação, moradia, transporte, aí inclui gastos de combustível, passagens ou transporte por aplicativo. E aí vai anotando as despesas ao longo do mês nessa planilha de gastos, certo? Isso mesmo. E na internet é fácil de encontrar. Só pesquisar como planilhas de gastos pessoais e você vai encontrar várias opções. Outro ponto interessante, não é, professor? Caso entre algum dinheirinho extra, é adicionar nas anotações. Exatamente. A planilha de gastos tem que se tornar um hábito, até mesmo para que a pessoa possa fazer uma projeção dos meses com maiores gastos e se preparar para isso. Como janeiro, por exemplo, que é o mês do IPTU, IPVA, material escolar. E sem esquecer o mês que vence o seguro do carro. Aí, no último dia do mês, é hora de fazer o balanço. Compare quanto você ganhou com quanto você gastou nesses 30 dias. O resultado vai te colocar em uma das 3 opções. Sobrou dinheiro, ficou no 0 a 0 ou entrou no vermelho. Ficou curioso para saber em qual grupo você está? Então vai lá fazer os cálculos do seu último mês, que eu vou aqui fazer os meus. Mas olha só, seja qual grupo que você se encontra nesse momento, existe uma forma de melhorar, certo, professor? Sim, e o primeiro passo é começar revisando os gastos e pensar em formas de aplicar o dinheiro que sobrar. E no próximo episódio, eu e o professor André Fernandes voltamos para te explicar com mais detalhes sobre cada um desses grupos e a forma de deixar sua vida financeira cada vez mais equilibrada e tranquila. Não é, professor André? Com certeza. Até lá, Daniel. Um abraço. Então a gente se vê. Até lá. Aqui, pessoal, foi só um gostinho, tá? Para vocês saberem. Depois a gente vai passar isso aqui para o RH, o caminho, como é que funciona, para vocês terem um acesso, ok? Claro que ele tocou alguns pontos que eu vou falar daqui a pouco, tá? É super importante a gente saber o tamanho do nosso problema. Se eu não sei o tamanho do meu problema, eu não tenho como arrumar o problema. O médico, vocês já ouviram isso, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Na vida financeira é a mesma coisa. A gente tem que saber o tamanho do rombo para a gente poder vir com uma solução. Legal? Organizar a vida financeira, gente, não é, a gente fala assim, não é uma coisa simples do dia a dia. Você tem que ter o que o professor colocou aqui, hábito. Se você não tiver hábito, fica difícil. Sonhos e metas. Ninguém aqui viveu só para trabalhar, ficar gastando, trabalhar, gasta, trabalhar, gasta. Cadê a questão do prazer? Cadê a questão de você desfrutar o fruto do teu trabalho? Tem gente aqui que passa
que dá desculpa para a esposa, para o marido, assim, não vamos de novo fazer nenhuma viagem nas férias porque a grana não deu. Então, é complicado. A gente pode ter, sim, qualidade de vida e a gente tem que deixar de arrumar aqui desculpa que o dinheiro é o problema. Às vezes é a gente que não quer, tá? Saúde financeira, bora lá. 4 pontos importantes, ó. Controlar o orçamento, guardar dinheiro. Ih, Valdemir, não fala em guardar dinheiro. Sim, é possível guardar dinheiro. Em neurociência, você tem... Em neurociência, você tem que tomar cuidado com tudo aquilo que você verbaliza. Tudo aquilo que você verbaliza, teu cérebro está ouvindo. Eu achava que isso era besteira. Não é, não. Então, cuidado com o que você fala, porque se você fala, isso volta para você. Puta, não consigo, não consigo, não consigo, e aí você não vai conseguir mesmo. Vamos mudar as atitudes, vamos mudar a forma para a gente poder ter frutos diferentes. Guardar dinheiro, usar bem o crédito e preparar para o futuro. Usar bem o crédito. Mas vamos começar aqui a controlar o orçamento. A gente viu aqui há pouco algumas dicas, né? Legal. Não quer internet? Faz no caderninho. Tá R$ 25 um caderno de 80 folhas. Faz no caderno. Uma caneta Bic, R$ 5, R$ 3. Não temos desculpa. Planilha de computador, aplicativo. Se você colocar, se você for na sua conta corrente no Itaú, você vai ter sugestões de planilhas. Se você é aquele cara mais enjoado, eu quero a planilha que fale com a outra, não tem problema. Se você é uma pessoa mais objetiva, que gosta de menos tecnologia, vamos no caderno? Vamos no papelzinho? O importante é que você tenha, aonde quer que seja, mas que você tenha a sua planilha de gastos. Organize por categorias, você sabe dos seus gastos, então é importante que você organize de acordo com o seu estilo de vida. Importantíssimo, hábito, recorrência, crie uma rotina. É chato? Toda mudança no começo é chata, porque a mudança tira a gente da nossa margem de conforto. Depois, você começa a perceber os frutos dessa mudança. E aí isso vai no automático, é igual escovar dente. É chato, mas a gente já levanta, daqui a pouco está dormindo, está escovando dente. Isso é o hábito, é uma atividade repetida às vezes que você acaba fazendo-a de forma automática e acaba virando hábito. Desperdício, isso aqui é um problema, gente. Controle do desperdício é fundamental, tá? Então, isso aqui nos atrapalha e é um empecilho. Você precisa de 2 celulares? Você precisa do som XPTO, que você não liga nem metade, mas eu quero botar aquele multimídia no meu carro. Eu preciso trocar as rodas. Eu tenho a geladeira que ela só falta falar comigo quando eu quero alguma coisa. Entenderam, gente? A questão é essa. Tudo vai depender do momento de vida que você está passando. Você quer ver você apertar o cinto? Quem é casado aqui está noivo, vai me entender. Quem vai ter filho, vai entender. Tá vendo como muda? Como mudam as prioridades? Por isso que é importante, quando você tem um ditado que diz assim: quem tem que tomar o controle da vida somos nós, não é a vida que nos controla. Saúde financeira, educação financeira é assim. Quem manda em mim é meu dinheiro ou eu quem mando no meu dinheiro? Tá? Então, eu vou lançando aqui algumas ferramentas, aplicativos, N aplicativos. Olivia, Minhas Finanças, Controle, pode entrar no aplicativo do banco, você vai ter sugestões. E o próprio extrato do banco, ele é amigável para que você possa ter uma visão de gastos na sua conta corrente também. Ou seja, não temos desculpas para falar de dinheiro. Controle, saiu do vermelho. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Eu estou minha vida inteira no vermelho. Vamos lá para 4 pontos importantíssimos. Entenda a sua situação. Em que nível de vermelho que você está, né? Organize através do seu orçamento mensal, que a gente falou lá atrás. Para quê? Para eu saber o tamanho da minha dívida. O problema, já falei, não é eu estar endividado. O problema é eu perder o controle da minha dívida. Reduza desperdícios. Avaliar
o que é realmente importante. Gente, tem que desprender aqui. Se começar a arrumar desculpa, tem coisa que você não usa em casa, está lá há 200 anos. Você pode ganhar uma grana vendendo aquilo, com esses sites de venda, mas você fica naquela coisa de, né, de desprendimento, que eu não vou vender, acabou. A gente morre e fica o negócio lá. Então, vamos começar a repensar algumas coisas aqui, para a gente poder ter qualidade de vida e usar o dinheiro ao nosso favor. Importantíssimo, renegocie dívidas em atraso. Não tenha vergonha. Chega no gerente, estou devendo, quanto? Aqui tem um problema muito sério. A gente fala assim, a Disneylândia, ou seja, o mundo perfeito, é ninguém pegar empréstimo. Se for fazer, que faça de maneira consciente. Quanto vou pagar de juros? Quanto tempo vou pagar a minha dívida? Se eu adiantar as parcelas, eu quito juros. Vocês, aqui não é só vocês, eu digo quando vocês, brasileiro, tem essa mania boba de não perguntar porque tem vergonha. Lembre-se, quem vai pagar somos nós. Não tenham vergonha de perguntar. Perguntem tudo. Qual é os juros? O que vale mais? Juros pequeno ou parcela? O que é mais o que eu tenho, o que é mais vantajoso? Depende. Se você vê propaganda, cuidado. Ah, vem aqui com juros de 1%. Nossa, juros de 1%? Aí, quando você senta na mesa do caboclo, ele começa a fazer conta. Ah, tá aqui. Aí você vai ver. Valor da parcela não mudou muito. Por quê? São artimanhas que financeiras, que bancos, que fintechs, etc., utilizam para quê? Primeiro te atrai. Ah, juros pequeníssimo. Aí, quando você vai ver no valor da parcela, aí tem taxa disso, taxa daquilo outro. Quando você vai ver, o valor da parcela está igual àquele que você pegaria no seu banco. Muito cuidado, façam conta de juros, façam conta de valor de parcela, o que está embutido naquele valor de parcela. Peguem contrato, não se sintam pressionados. Quando você está na mesa do gerente, e agora piorou, porque nem na mesa do gerente você está, porque você pode fazer as coisas pelo computador, ou então pelo celular, você nem lê. A gente tem essa mania. Nós não lemos as coisas. Aí depois que dá o problema, você vai... Estava escrito, você não leu. Leiam, principalmente quando for pegar dinheiro emprestado. Perguntem, tá? Consulte os contratos, condições antes de regularizar. Faça sempre o controle financeiro. O que eu quero dizer? Com orçamento organizado. Não adianta também você gastar um tempão, faz e não visita teu orçamento, né? Então, importante, viu o orçamento? Vamos guardar dinheiro? Claro, poupar é sempre importante. Nossa, quem não quer poupar? O importante é só vou começar quando eu tiver um dinheiro grande. Não. Começa pequeno e vai aumentando aos poucos. Legal? Não arruma essa desculpa para você falar que nunca sobra dinheiro. Comece aos poucos e vai aumentando. Legal. Olha o que é legal. Reserva de emergência. O que é isso? Para a gente poder cobrir problemas de saúde. Não é aquele, puta, chegou a sogra em casa ou o cunhado em casa, caiu de paraquedas ali, né? Esse é um problema que ninguém quer, né? É só para fazer visita rápida e para ir embora com hora marcada. Então, uma reserva de emergência, ela serve para isso. Problemas de saúde. O carro quebrou, de repente você que trabalha com carro. Alguém perdeu um emprego, ou o arrimo de família perdeu um emprego. Aconteceu, assim, uma enchente, alguma coisa, alguma catástrofe natural. Ou seja, gente, isso é para isso que serve uma reserva de emergência. Os especialistas recomendam que você tenha de 3 a 6 vezes o que você gasta no mês. Se você não conseguir esse valor, mas que você tenha pelo menos 2 vezes o valor que você gasta no mês, com uma reserva de controle. E não dá para você ficar mexendo nessa reserva toda hora, né? Porque aí haja problema, né? Haja carro quebrado, haja problema de saúde, aí não dá. Legal? Importante estar em aplicações. Se você já está num nível avançado de educação financeira, sim, aplique seu dinheiro, tá? Não deixe, compare as aplicações. Que mais? Reserva de objetivos. O que é isso, gente? Aqui eu já estou avançado, né? Aqui eu já tenho segurança, eu tenho um orçamento, eu sei que eu tenho minha reserva de emergência, eu já estou aqui olhando, falando de renda fixa, renda variável, tipos de investimento para
render muito mais o meu dinheiro, tá? Então, hoje, vocês têm essa possibilidade para a gente poder ter um retorno melhor do que a gente deixar, às vezes, na poupança, às vezes, dependendo do meu perfil, né? Porque tudo é perfil de investimento, você pode ter um maior rendimento em outras aplicações. Mas aí, depende de você, você está no estágio legal, conhece seu perfil, vai falar com o gerente, ou com um especialista de investimento, ou até mesmo você, através, né, dos canais oficiais, leituras, vá se informar sobre o tema. Mas comece a olhar também, tá? Isso aqui é acessível a todos hoje. Usar bem o crédito. Antigamente, o crédito era só o fio do bigode, né? Hoje, o crédito é o seguinte: se você não tem um CPF legal, esqueça. A nossa vida se resumiu no CPF. Crédito bom é o crédito que a gente fala que é planejado, que ajuda a realizar algo. Guardar por guardar, ninguém aqui é armário ou cofre, né? A gente tem que ter propósito na vida. Essa palavrinha vocês têm ouvido muito ultimamente. Propósito. Crédito ruim é por impulso, por compra monetária, isso não é legal. É usado corretamente? Eu estou alinhado aqui, estou usando meus créditos. Poxa, estou guardando meu dinheiro para a minha reforma da casa. Quer reformar a cozinha? Quer fazer aquele curso de verão lá fora, no exterior, que é possível? Quer trocar o carro? Quer fazer aquela viagem com a família? Quer pagar uma faculdade melhor? Tem que ter propósito, senão fica chato você guardar. E qual é o propósito? A questão da qualidade de vida. Legal? Bora lá. Usar bem o crédito, óbvio, né? Olha aí a carteira do homem aqui, ó. Antes de comprar parcelado no crédito, vamos ver se cabe. Eu não sei, pessoal, vocês têm. Eu conversando com o pessoal, tem uma questão que chama amnésia aqui. Quem usa cartão de crédito adora ter essa amnésia. A pessoa vai lá, faz conta, pesquisa. Só que ela esquece que além daquela parcelinha que tem aqui do mês, ela tem outras parcelas. E aí ela só vai lembrar, sabe quando? Quando a fatura chega. Nossa, arrebentei com cartão de crédito agora. Muito cuidado quando vem com essa história de parcelar. Aí tem gente que parcela e fala assim: nossa, olha, até 4 vezes é sem juros. Aí já viu. Parcelas não devem ser mais do que 30% do seu orçamento. Se você pegar seu salário, pega o salário líquido, está tomando a sua parcela mais de 30%, cuidado. Prazos e condições, quanto tempo eu vou pagar? Quando será necessário avaliar a tarifa, o que você está pagando? Se você deixar de pagar, quanto você paga de juros, quanto você paga de taxa? Pergunte, sempre compare tempo versus juros, tá? Por quê? Porque você pode estar usando mal o seu dinheiro na hora de pagar aquela conta. Muito cuidado. Preparar para o futuro. Claro que ninguém aqui vai viver, ninguém é Matusalém, vai viver 500, 600 anos, ou vai viver para sempre. Não é isso? Então, a gente tem um item aqui chamado planejamento de futuro. Aí a gente fala, vai demorar. Meu amigo, não demora, não. Quando você vê, está com uns 20, piscou o olho 30, piscou o olho 40, 50 e 60. Aqui no plano de aposentadoria, a gente fala que um ano, né, você um ano até 35 anos, você tem que ter um ano de salário guardado e assim por diante. 45 anos, 3 anos de salário guardado. 55 anos, 6 anos de salário guardado. E até 65 anos, 9 anos de salário guardado. Aqui é uma conta que os especialistas fazem, que dependendo do seu salário e do seu... Gente, aqui depende muito do seu estilo de vida, tá? Ah, mas isso aqui não vai dar nada para mim. Então, aqui é só uma sugestão. Aquele que tem 35 anos, olha aqui, um salário anual, 5 mil. Ou já tinha que ter poupado aqui pelo menos 60 mil. Calma, se você não fez, também não precisa se descabelar. Puta, eu não consigo guardar do mês, eu vou falar, o cara está falando para eu guardar aqui 60 mil reais. Isso aqui é a velocidade de cruzeiro. Se eu me preparei, se eu me organizei, se eu tenho meu orçamento. Então, ok? Aí a gente tem aqui uma continha que a gente fala assim, ó, se você tem dos 25 aos 40 anos, você pega a sua idade, tira 15, tá? Por exemplo, tenho 30 anos, tirei 15, eu tenho que guardar pelo menos 15% que tem que ser poupado do meu salário. Acima dos 40 aqui, se eu tenho 40, tiro 10.
30%. E aqui, depois dos 50%, é a sua saúde. Você pega aqui o percentual que deve ser poupado. É os 50 menos, é igual ao seu, o que você tiver de idade é o percentual que você tem que guardar. Tá? O importante para chegar aqui, gente, lembra quando eu falei? Orçamento, mindset, comportamento, saber onde é que eu estou, quanto que eu estou falando, o buraco está aqui? Tá, então vamos demorar X meses para tapar esse buraco. O buraco, uma hora, vai ser tapado. E aí, como é que você se organiza para guardar e rentabilizar o seu dinheiro? Tá ok? Então, isso é importante, ter um planejamento. A questão do seguro, a gente também fala que é importante. É carro, hoje em dia, quem tem carro é complicado. Seguro disso, tem seguro para tudo quanto você imagina. Então, importante a gente também não deixar esse item de lado. Tá bom? Pessoal, dinheiro é um tabu aqui no Brasil. Não se preocupem. Se você não está acostumado a falar, top o RH da empresa aqui. Vem cá um pouquinho. Vamos falar disso. 50% do brasileiro evita em pensar dinheiro. Lembra que eu comentei para ficar triste? 60% aqui, ó, não fala nem quanto ganha. Tem medo, tem vergonha, é tentação, é culpa. Tem gente que passa batido com tudo isso e toca naturalmente. A gente tem que ter um equilíbrio nesses pilares da nossa vida, né? Questão cultural, que é o divertimento, o entretenimento. O nosso individualismo, o que a gente quer como propósito. Questão familiar, sonhos, o social. Então, assim, ninguém veio aqui para simplesmente passar, não é isso? Gente, é isso que eu tinha que compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. É óbvio aqui que o tempo ele corre, senão a Dani e o Roberto aqui me matam. Então, assim, depois eu vou passar um e-mail. Eu falo assim, que história é essa de e-mail? Vou passar aqui com algumas dicas para que o RH possa rodar entre vocês. Sucesso para vocês. Eu sinto que tem cheiro de gente aqui com muita grana sobrando. Gláucia, Larissa, Rodrigo, Edivar. Olha o John. Pô, John Lennon, você só me aparece agora, John? Olha aí, bonezinho caro da NPS. Isso está em torno de R$ 25, John. Aí não dá, né? Dani, gente, aí, alguma pergunta? Eu tenho aqui 2 minutos, eu posso responder 2 perguntinhas, Dani, se você preferir. Vou abrir aí para o pessoal, se alguém quiser perguntar. E aí, moçada, vamos lá? Vamos àquela pergunta. John Lennon ia fazer uma pergunta. Fala, John. Tá no mudo, tá no mudo. Eu achei bastante interessante essa palestra de educação financeira. Muitas coisas que eu tenho que aprender e eu vi que tem que melhorar, entendeu? Questão Que de bom, guardar, John. Que bom. Olha, John, entre outras sabe coisas. John, sabe o que é bom? Que depende só de você, amigo. Isso E é aí, verdade. quando você tem essa introspecção, sucesso, viu, John? Pode deixar, igualmente. Obrigado, Um Valdemir. abração, viu? Um abraço. Eu acho que é mais alguma pergunta, gente? Tem alguma pergunta? Felipe Couto, olha, o Felipe com essa barba caríssima aí para manter essa barba, hein, Felipe? Isso é verdade, né? Tem que guardar dinheiro, mas tem que manter a beleza, né? Eu que mais o Leonardo DiCaprio, né? Aqui no meu caso, Fê, eu já não posso falar porque os cabelos já me foram. É 25 dizem a 30... dizem que ele raspou para não gastar com cabeleireiro, viu? Porque, ó, não fala a Daisy isso. quer falar? Não fala isso. Olha, tem alguém aqui que levantou a mão. Quem é? A Daisy. Ah, valeu, Tiagão. Oi, Daisy. Daisy, óculos caro da Yves Saint Laurent. Isso é caríssimo, amiga. Esse daqui não, é antigo, viu, Valdemir? Eu troco a lente, eu vou passando Boa, ele. Daisy. É sempre ele. Paguei Perfeito. caro a armação, mas vai ficando a lente, só troca a lente. Perfeito. Diga, Daisy. É uma coisa bem rapidinha, que eu não consegui entender da sua palestra aí. O que é melhor? O desconto baixo, né? Tipo, os juros baixos ou a parcela? Não, isso. Juros é baixos assim, ou a parcela. Primeiro ponto. A gente vive sendo bombardeado por propagandas de juros baixos. O objetivo aqui, Daisy, é você ficar alerta para fazer a conta do final da parcela. Qual é o valor final da parcela?
ok? Por quê? Mesmo num valor baixo de parcela, você tem que perguntar qual é o juros embutido ali. Então, vai depender, faz o caminho contrário. Quanto que você consegue pagar de parcela? Então, se você for contratar um empréstimo, coloque você o limite, não quem vai te emprestar. Porque vendedor, gerente de banco e de financeira, você sabe, né? Que o Itaú não me ouça, senão eu estou demitido. A gente é que tem que fazer o banco trabalhar para nós. Não vocês se descabelarem para pagar o que o banco apresentou. Como eu falo muito com as pessoas aqui, as pessoas eu ouço muito assim, aquela questão da vitimez, né? Ah, não, foi o gerente que botou para eu assinar. Falei, você não leu? Não. Não questionou? Não. Aí fica difícil. Então, Deise, veja sempre os dois. Quanto está na sua capacidade de pagamento da parcela e qual é os juros, independente da situação. Tá bom? Só mais uma coisinha, Valdemir. Claro. Às vezes a gente vai fazer uma compra e tem aquela história assim, se você pagar à vista, eu te dou tantos por cento de desconto, tipo 5% de desconto. Ou então é o preço a 30 dias, sei lá, cartão de crédito, alguma coisa Sim. assim. O que vale mais a pena? Você Vale pagar o desconto com 5%, qualquer coisa assim, Ou ou pagar? entendi. É assim, Dê. Aquele bom professor, ele nunca vai te dar a resposta. O bom pescador nunca vai te dar o peixe pronto. Ele vai te ensinar a fazer as perguntas certas. Eu acho que aqui é a questão de fazer as perguntas certas, tá? Você sempre tem que ver a gente fala aqui, a desgraça do inglês está toda hora na cabeça. Sempre vai ver a sua capacidade de pagamento. Tudo depende do momento financeiro que você está passando. Eu sempre faço conta. Essas migalhas de 3%, 2% não interessam. Eu acho que a gente sempre tem que valorizar. Você vai me dar desconto de quanto? R$ 30? Quanto significa R$ 30 em relação ao meu todo? É sempre esta relação. Qual é o desconto em valor absoluto e qual é o desconto em relação à minha dívida toda? Entendeu, Deise? Porque eles ficam com... Aí quando você vai ver a conta, é 2%, 3% que não vale a pena. Vale a pena? Vamos fazer conta? Espera aí, é em 10 vezes? Eu estou pagando um juro de X%? Será que esse dinheiro investido não vai me dar uns jurinhos maior, que eu pego de lá para pagar aqui? É esse tipo de movimento que a gente tem que começar a fazer. E é coisa rápida. Você só demora um pouquinho no começo, depois é automático. Tá bom, Deise? E não troque o seu óculos, não, meu amor, por favor, ficou belíssima. E alguém está fazendo uma pergunta, a última para eu poder, que tem A outra última reunião. aqui é da Patrícia Ferreira. Patrícia, pode abrir o microfone, fica à Cadê a vontade. Paty? Vamos ver a Patrícia com 3 R's, Patrícia. É coisa de nome de rica, né, Paty? Oi, tudo bem? Tudo, Paty. Minha dúvida é a seguinte: eu tenho um financiamento de veículo Tá. Nossa, e você me deu uma dica. Pode concluir, que eu vou te dar uma outra dica. eu Fala, Patrícia. recebi proposta de baixar parcela, só que só dessas financeiras que trabalham com isso. Só que pelo que eu pesquisei, a maioria é golpe. Aí o que eu queria saber era O se que, tem Paty? um meio seguro de eu diminuir o valor dessa parcela. Primeiro, sempre pense o seguinte: se você contratou com o A na sua cabeça, a coisa segura é você fazer e refinanciar com quem você contratou. Esse é o Uhum. primeiro ponto. Minha primeira dica: sempre mantenha a relação com o seu banco, com a sua instituição financeira, a qual você recebe o seu salário, você faz negócios. Cuidado com os terceiros. Quando você vê que a esmola é demais, literalmente o santo desconfia. Então, assim, primeiro procure a sua conta, o gerente da sua conta. Fala assim: é o seguinte, amigo, eu tenho aqui o meu refinanciamento, o meu financiamento. Quero baixar as parcelas. Existe a possibilidade de estender o meu prazo e diminuir a minha parcela? Isso é o que a gente chama de refinanciamento. Uhum. Por quê? Vai depender de quanto você já pagou do seu financiamento. Outro detalhe, você que gosta de pesquisar, que eu percebi, Patrícia, dê uma lida no seu contrato. Geralmente, no contrato de financiamento, tem cláusulas que falam da possibilidade ou não de refinanciar, tá bom?
Então, a maneira segura respondendo é, primeiro, no lugar que você fez o financiamento. Segundo, vá na instituição financeira que você tem a sua conta corrente. Tá bom, Paty? Tá bom. Outra coisa, gente, não vai me pegar um crédito consignado para comprar um carro. Não vai me pegar um crédito imobiliário para comprar um crédito de carro para comprar uma... O que eu quero dizer? Para cada crédito existe um modelo de financiamento. O que isso tem a ver na prática? Juros, prazo e valor de parcela. Claro que eu vou falar aqui, nada de se endividar. Mas se fosse endividar como Patrícia, que comprou o seu Audi A7, né, Paty? Não. Faça consciente. É isso. Obrigada. Gente, eu vou ter que ir embora, que eu tenho que ir para outra reunião. Val, Dani. muito obrigado, viu? Eu que Tiagão. agradeço. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Beijo para Obrigado, vocês, gente. pessoal. Tchau, tchau. Carol, acho que era a Carol que estava com a mão levantada. Oi, Tudo jóia? Não- oi, tudo. Eu só queria pedir para vocês falarem que vão mandar um material depois, né? Se Vamos nesse sim. material tem como incluir também alguma coisa sobre investimentos, sobre as aplicações, as aplicações automáticas que o Itaú tem, se vocês têm aquela opção que Claro. ele aplica direto do dinheiro da conta corrente e faz render esse tipo de coisa. É um dinheiro que está parado, pelo menos ele está rendendo um pouquinho. Não, perfeito, ótimo ponto. A gente prepara assim, o Rodrigo, na hora de mandar, antes de mandar, a gente prepara algo. Importante aqui, pessoal, também, para que vocês tenham ciência, o gerente da conta de vocês, lá, o acesso pelo aplicativo e etc. Também, quando vocês tiverem, por exemplo, poxa, tem um valor, eu quero pensar em fazer algum investimento, etc. Pesquisem com o nosso gerente aqui, com o gerente de cada agência, né? Como Consultem estamos ele, espalhados aí em diversas agências, é legal vocês pesquisarem, é legal vocês também ter a curiosidade de navegar pelo site do banco, porque assim, ó, se eu ou o Rodrigo ficar aqui mais de 2 horas, a gente não vai conseguir passar para vocês tudo que tem no site do banco e tudo de benefício também, tá? O site do Itaú tem uma lupinha ali que vocês conseguem colocar uma busca como se trabalhasse como um Google dentro do site do banco. Então, você ali coloca, por exemplo, investimento e ele vai te trazer ali uma série de opções. E aí, antes de você fazer, né? Poxa, legal, investiga, lê. O investimento, todo investimento ele tem, a gente chama de lâmina, que é uma nota explicativa falando de todos os investimentos, o período anterior, né, de 12 meses para trás, como ele vem rendendo e etc. Então, assim, tem muita informação. Para quem é autodidata, é muito fácil, é muito legal, porque a pessoa vai lá e se autosserve. Quem tem mais dificuldade, eu aconselho dar uma ligadinha para o gerente e conversar. Se gosta ainda de falar, não tenham medo e vocês não precisam tomar nenhuma atitude de frente com o gerente. Foi na agência e conversou, muito legal, me manda o material pelo e-mail, eu quero dar uma estudada. Gente, a gente está aqui, o banco está disponível para vocês, tá? Isso mesmo, Ti. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Rodrigo, Thiago, aí pela atenção. É um tema que, conforme eu falei no início, é um tema realmente bem interessante para todo mundo, né? Todo mundo precisa de orientação, de dicas, é um tabu ainda. E aquilo, né, que o Valdemiro falou, realmente, muitas pessoas têm vergonha de falar, né, sobre o tema. Ou de falar que está endividado, de pedir ajuda. Então, é um tema bem interessante. Nós estamos aqui realmente para ajudar vocês. E tanto esse treinamento, conforme eu falei no início, como o material que o Itaú vai disponibilizar aí para a gente, eu vou jogando lá na intranet para que todo mundo tenha conhecimento. Eu também disponibilizei aqui no chat, mas eu vou disponibilizar lá na Intra o link do Poupar para Render, onde tem tanto esse vídeo que o Valdemir colocou, como outros vídeos também, várias dicas do Itaú, planilha. Então, acho bem legal para a gente conseguir compartilhar e poder ajudar vocês um pouquinho. Show de bola. Parabéns pela iniciativa. Assim, pessoal, a gente, lógico, temos uma prateleira de... Quando a gente começou aqui com vocês, com a Nuno, a gente lá atrás explicou para a Daniela tudo que a gente tinha na prateleira. E eu tô vendo que a Dani
tá sempre aqui nos acessando, né, Rô? E falando assim, vamos fazer alguma Legal. coisa para RH, vamos colocar aqui. Então, assim, gente, inclusive, Dani, acho que eu não comentei isso para você. Eu sou formado em RH também. Olha. Não exerço mais, aí depois eu fui para a área de finanças, né? Fiz MBA de finanças, enfim. Mas, assim, eu já trabalhei em alguns RHs e já, lógico, minha vida não foi só em empresas do segmento de finanças e já estive também em empresas de transporte, enfim. Não é todo RH que se preocupa. Então, assim, que bom que vocês têm alguém, uma empresa que está olhando por vocês dessa forma. Porque aqui a gente está discutindo isso, já deve ter mais ou menos uns 2 meses que estamos preparando isso aqui para vocês, e com empenho, com a ajuda da Dani, com a ajuda de todo mundo para tentar trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, aproveitem isso, acessem a Dani, acessem esses materiais que ela vai deixar na intranet de vocês. Eu acho que é uma oportunidade bacana também para, de repente, a gente destravar desse medinho que o Val comentou aí, né? Porque, de fato, é um tabu. Temos, infelizmente, a gente foi criado de algumas formas. Sabe aquele negócio, tem alguns livros, né? Pai rico, filho pobre, aquelas coisas. Tem um monte de livro aí que conta isso. A gente... Toda a nossa vida a gente teve, às vezes teve algumas criações que, poxa, lá atrás meu avô tinha muito dinheiro, meu pai perdeu tudo, e aí eu tô aqui batalhando, né? Então, assim, às vezes a nossa criação não ajudou. Então a gente tem que tem que quebrar um ciclo. E para quebrar esse ciclo, só tem a gente. Se de repente, poxa, vamos supor ali, né? Meu pai costuma falar assim, para mim já não deu mais, eu não consegui. Eu vou fazer diferente com meu filho. E ele tem um cofrinho ali, como ele falou assim, mesada não é ruim, não é errado da mesada. E toda vez que meu filho vai colocar uma moedinha, ele fala assim, prosperidade. Eu ensinei ele. Então, assim, gente, eu não ganho rios de dinheiro aqui, não sou nenhum milionário, eu tô longe disso, mas eu tenho certeza que o pouquinho que eu tô fazendo é para que esse garoto aí um dia chegue a falar assim, que bom, pelo menos eu aprendi e quem sabe que perpetue, né? Espero que para vocês também, espero que ajude de verdade a vida de vocês esse pouco tempo aqui, tá bom? Eu que agradeço, meninas. Realmente agradeço aí a atenção de cada um de vocês, né, por participar aí desse tema, aqui no chat também, bem movimentado, todo mundo falando muito aí legal das a suas... participação de todos, né? Muito bom, muito bom. Do que gosta de bom. gastar, do que não gosta, então é bom se abrir aqui realmente para a gente entender um pouquinho, e estamos aqui realmente sempre para ajudar vocês, né, Aninha? Show de bola. Aninha apareceu, Aninha, dá um oi pra gente, faz tempo que eu não falo com você. Tava na onda do pessoal aqui fechado, com as câmeras fechadas. Tá certo. Mas, gente, foi inspirador, foi muito bom, parabéns aí pelo conteúdo, parabéns a Dani pela iniciativa, a gente dá honra a quem merece honra, né? A Dani teve essa iniciativa já há alguns meses, vem tratando com o Itaú, trouxe essa ideia para a gente, de cara a gente comprou, lógico que é muito saudável, a gente ainda não tem essa preocupação de falar de saúde integral e não poderíamos deixar de falar da financeira, né? Super válido, ótimas dicas, o pessoal que participou e que dedicou esse tempo também, a gente agradece de coração a nossa diretoria, a nossa gestão aí que está sempre nos apoiando e abrindo esses espaços, né, que o pessoal do Itaú trouxe aí, que já tem contato com outras empresas em tempo real, com outros clientes, né, então, e citam e destacam para a gente que isso, de fato, é algo que é digno, né, algo que merece uma menção especial, de que a empresa tem esse cuidado com a gente, destina esse tempo tão precioso aí para a nossa educação, né? Vamos fazer sempre jus por isso, né? Por sempre ter esses momentos aí. Pessoal, muito obrigada, viu? E parabéns. Obrigado, gente. Pessoal. Foi show de bola. Obrigado demais, viu? Um bom final de semana. Obrigado. Bom final de semana. E juízo, hein? Guardem o cartão de crédito. Tchau, gente. Obrigado. Aproveitem o final de semana com a família, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente.